A Mercedes-Benz é uma das empresas de carros mais antigas e luxuosas do mundo, valendo cerca de 80 bilhões de dólares. Mas, estando entre os carros mais desejados e caros hoje, é fácil esquecer seus humildes começos. Tudo começou com um engenheiro pobre que enfrentou muitas dúvidas e fracassos em sua busca para construir a primeira carruagem sem cavalos. Apesar de seus desafios, ele provou que todos estavam errados e transformou sua pequena empreitada na primeira e maior empresa de produção de automóveis do mundo no final do século XIX. No entanto, o que começou como uma história de sucesso inspiradora tomou um rumo surpreendentemente sombrio quando a empresa lucrou fornecendo veículos militares para os nazistas, utilizando trabalhadores forçados. Então, sente-se e relaxe, porque hoje vamos cobrir a história insana da Mercedes-Benz e do homem que trouxe os automóveis à vida, Carl Benz. Carl Benz nasceu em novembro de 1844 na cidade alemã de Nürnberg. Nascido em uma família de classe baixa, seu pai era um maquinista que mal conseguia sustentar sua família. No entanto, quando Carl completou 2 anos, seu pai faleceu, deixando ele e sua mãe em extrema dificuldade financeira. Nem é preciso dizer que a infância de Benz não foi fácil, mas, apesar de viver na pobreza e ir para a cama com o estômago vazio, sua mãe fez de tudo para garantir que seu filho tivesse uma boa educação. Graças a ela, Carl pôde frequentar a escola e mostrou sinais de genialidade desde muito jovem, especialmente em química e mecânica. Aos 15 anos, Carl decidiu seguir os passos de seu pai e passou no exame de admissão em engenharia mecânica na Universidade de Karlsruhe, onde conheceu um professor que acabaria desempenhando um grande papel em sua vida, Ferdinand Rickenbacher. Rickenbacher é considerado a figura principal que transformou a engenharia mecânica de uma profissão baseada em oficinas em uma ciência técnica na Alemanha, e acreditava fortemente que os motores a vapor, que eram usados principalmente para ferrovias e barcos na época, estavam rapidamente se tornando coisa do passado. Sob sua orientação, o interesse de Benz por carruagens sem cavalos realmente começou a decolar, e sendo ele mesmo um ciclista regular, começou a mexer em sua bicicleta, experimentando maneiras possíveis de criar um veículo motorizado. Naquela época, muitos engenheiros e inventores já haviam tentado criar o primeiro automóvel, embora alguns tivessem conseguido construir veículos autopropelidos, essas primeiras invenções ainda não eram totalmente práticas. Carl notou que a maioria desses veículos iniciais era baseada na tecnologia de motores a vapor. Sob a orientação do professor Rickenbacher, logo percebeu a necessidade de um conceito totalmente diferente. Enquanto muitas pessoas inicialmente riram de sua visão, ele sempre acreditou que estava certo, só precisava de mais tempo para prová-lo. Assim, após se formar em Karlsruhe aos 19 anos, Benz passou os 7 anos seguintes trabalhando em diversos empregos de engenharia e construção. Embora tivesse dificuldades para se encaixar em qualquer um deles, usou tudo o que aprendeu para dar início à sua própria empreitada. Em 1871, aos 27 anos, Carl fez uma parceria com um mecânico chamado August Ritter, e juntos começaram a operar uma fundição de ferro e uma oficina mecânica em Mannheim. Naquela mesma época, Benz continuava trabalhando em seu projeto paralelo, tentando desenvolver uma carruagem motorizada, por isso, ter um parceiro para ajudá-lo a administrar o negócio parecia essencial. Mas, infelizmente para Carl, seu parceiro de negócios acabou sendo pouco confiável, e após suas ferramentas serem confiscadas pelas autoridades locais, sua empresa lutou imensamente durante o primeiro ano. Felizmente, Carl também havia conhecido uma mulher naquela época, Berta Ringer, que se tornaria sua esposa alguns anos depois. Nascida em uma família rica, Berta era uma mulher de fortes valores e não suportava ver os esforços de seu noivo sendo desperdiçados por seu parceiro de negócios. Então, ela decidiu usar seu próprio dote para comprar toda a parte de Ritter na empresa, colocando-a e a Carl no controle total do negócio. Juntos, conseguiram reverter a situação e manter a empresa em funcionamento durante os 10 anos seguintes, apesar de todas as dificuldades. Foi durante esse período que Carl pôde mostrar sua verdadeira genialidade, fazendo grandes desenvolvimentos e avanços em seus experimentos paralelos, especialmente desenvolvendo um motor a gasolina de 2 tempos em 1879. Para gerar mais receita, ele também começou a patentear suas invenções, como seu sistema de regulação de velocidade do motor, ignição via sistema de bateria, vela de ignição, carburador, embreagem, troca de marchas e um radiador de água. Com esses designs, Carl não só estava se aproximando de realizar seu sonho de uma carruagem sem cavalos, mas também conseguiu adicionar mais produtos que poderia vender em seu negócio.
No entanto, os negócios não estavam indo tão bem quanto ele esperava. Os custos de produção da empreitada de Cal haviam subido tanto que os bancos exigiram que fosse incorporada, o que o forçou a se associar a outros investidores e, eventualmente, transformar seu negócio em uma empresa de capital aberto em 1882. No final, Cal ficou com apenas 5% das ações de sua empresa e, assim, foi rebaixado de sua posição. Para piorar a situação, suas ideias não eram mais levadas em consideração quando a empresa desenhava novos produtos. Na verdade, ele não tinha mais voz na empresa. Frustrado e magoado com esse arranjo, Cal arrumou suas coisas e deixou a corporação no ano seguinte. Deixar sua empresa foi um golpe duro para Cal, mas a decepção o deixou ainda mais determinado a ter sucesso. Sua antiga paixão por bicicletas o levou a Max Rose e Friedrich Wilhelm, dois homens que possuíam uma oficina de reparação de bicicletas em Mannheim. Juntos, fundaram a Benz e se concentraram na fabricação de máquinas industriais e motores a gás estacionários. Diferente da empreitada anterior de Cal, esta começou muito bem e se tornou bastante lucrativa em um curto período de tempo. Com uma renda estável entrando e uma equipe de 25 pessoas, Benz finalmente direcionou seu foco principal para seu sonho de longa data, construir um automóvel. Usando seu motor a gás, em vez de simplesmente adicionar um motor a uma carruagem, Cal construiu a carruagem em torno do motor, utilizando tecnologia similar à de uma bicicleta, construiu o que muitos consideram ser o primeiro automóvel verdadeiro em 1885, o Benz Patent Motorwagen. Este veículo de 2 lugares funcionava com 3 rodas de arame, formando um triciclo, e era movido por um motor a gasolina de 4 tempos. Seu motor de 1 cilindro produzia 2/3 de 1 cavalo de potência e podia atingir cerca de 11 km por hora. Benz sabia que isso era revolucionário. Após testar e refinar seu veículo, ele dirigiu seu carro Maravilha em público no verão de 1886. No entanto, ele recebeu críticas mistas. Enquanto alguns admiravam sua criação, a maioria das pessoas estava cética em relação à máquina e muitos não queriam que ele dirigisse nas ruas principais com medo de que o veículo explodisse. Outros estavam até convencidos de que Benz era o diabo dirigindo uma máquina infernal. Os parceiros de negócios de Cal não estavam felizes com isso. Sua obsessão com o automóvel o afastava do trabalho, e eles não conseguiam ver utilidade na invenção dele. Por que alguém compraria uma máquina dessas? Argumentavam. Ela não é mais rápida que um cavalo, pode quebrar facilmente e pode ficar sem combustível. No entanto, Cal Benz estava convencido de que sua carruagem sem cavalos era o futuro e começou a fabricar carros para venda em 1888, sendo a primeira pessoa no mundo a fazê-lo. Sua maior apoiadora era sua esposa, que frequentemente o acompanhava na oficina, oferecendo novas sugestões. Mas, mesmo após adicionar melhorias, as pessoas ainda não conseguiam ver a visão de Cal. Por outro lado, as poucas pessoas que compraram os carros só podiam usá-los para percorrer distâncias curtas, e mesmo assim precisavam de mecânicos ao lado o tempo todo. Também não ajudava o fato de os carros serem muito caros, acessíveis apenas para os ricos e a elite. E mesmo muitos membros da chamada elite não gostavam deles porque eram barulhentos e sujavam muito. Dito isso, uma coisa era clara: Cal precisava convencer o mundo de que o automóvel veio para ficar. Certa manhã, no verão de 1888, Bertha Benz levantou-se muito cedo, enquanto Cal ainda estava na cama, e entrou no carro do marido para embarcar em uma das jornadas mais importantes da história do automóvel. Ela levou seus 2 filhos e partiu para visitar sua mãe em Pforzheim, que ficava a 106 km de Mannheim. Bertha não informou seu marido nem a polícia sobre seus planos, provavelmente porque, se soubessem, não a deixariam ir. Naquela época, nenhum carro ou carruagem motorizada havia tentado uma viagem tão longa, mas ela estava determinada a provar a importância da invenção de Benz. No entanto, a viagem não foi um passeio no parque. Bertha encontrou muitos problemas ao longo do caminho, como cruzar estradas empoeiradas e pedregosas feitas para cavalos, ter que parar em uma farmácia para comprar mais gasolina, e até mesmo realizar alguns reparos mecânicos. A viagem de 106 quilômetros levou Bertha e seus 2 filhos mais de 12 horas, mas eventualmente todos chegaram em segurança a Pforzheim. Mais do que qualquer coisa, a viagem alcançou o objetivo que Bertha havia estabelecido: fazer com que as pessoas notassem que o automóvel era a próxima grande invenção.
Com isso, o Benz Motorwagen tornou-se o assunto da cidade e recebeu grande publicidade para os negócios de carro. Logo, a Benz SIA começou a se expandir rapidamente, tanto que, em 1890, tornou-se a segunda maior fabricante de motores da Alemanha, embora não vendendo seus carros, mas sim seus motores a gasolina estacionários. No entanto, com a adição de dois novos parceiros de negócios, Friedrich von Fischer e Julius Ganz, eles logo ajudariam a mudar isso. Como eles cuidavam do lado comercial e de marketing, Benz pôde se concentrar mais em seus objetivos de engenharia e conseguiu patentear várias inovações automobilísticas, como a transmissão de engrenagem planetária, a direção de pivô duplo e o motor plano com configuração boxer. Ele também projetou e fabricou um automóvel novo e melhorado, seguindo a recomendação de seus parceiros de negócios, que chegou ao mercado em 1893. Ele o chamou de Benz Vitória, um veículo mais luxuoso para 2 passageiros, com um motor de 3 cavalos de potência capaz de atingir 18 km por hora. Graças à sua confiabilidade, o veículo vendeu razoavelmente bem, mas foi seu design subsequente, o Benz Velo mais barato, que realmente decolou. Com uma produção total de cerca de 1.200 unidades, o Benz Velo tornou-se o primeiro carro de produção em larga escala do mundo, fazendo da Benz SIA a maior empresa automobilística do mundo durante a década de 1890 e início dos anos 1900. No entanto, enquanto a empresa Benz desfrutava de seu novo sucesso, ela também sentia muita pressão de outra empresa que estava localizada não muito longe, a Daimler Motor em Gesellschaft. Você já se pegou sonhando com uma vida onde você é o seu próprio chefe, define seus horários e ainda assim ganha uma renda incrível? Pois bem, seus sonhos podem se tornar realidade agora mesmo. Apresentamos a você o curso definitivo de eletricista automotivo, o seu bilhete de entrada para o mundo lucrativo da manutenção de veículos. Imagine ter o conhecimento necessário para diagnosticar e consertar problemas elétricos em automóveis. Isso não apenas tornará você um profissional altamente requisitado, mas também abrirá as portas para inúmeras oportunidades de negócio, permitindo que você fature de 5 a 10 mil reais, ou até mais, todo mês. Transforme a sua paixão por carros em lucro. Sempre foi fascinado pelo funcionamento interno dos automóveis, então este curso é feito sob medida para você. Aprenda com os melhores especialistas da área, com anos de experiência prática, e transforme sua paixão em uma fonte confiável de renda. Esqueça os cursos complicados e entediantes. Nosso material é elaborado de forma clara e objetiva, permitindo que até mesmo iniciantes no assunto absorvam o conhecimento facilmente. Com vídeos explicativos, tutoriais passo a passo e suporte especializado, você estará pronto para enfrentar qualquer desafio no mundo da eletricidade automotiva. O tempo é seu recurso mais valioso, então por que desperdiçá-lo em empregos que não lhe trazem satisfação ou liberdade financeira? Tome o controle da sua vida agora mesmo. O link para saber mais está no comentário fixado. Não espere mais. Seu futuro brilhante como eletricista automotivo está apenas a um clique de distância. Aproveite esta oportunidade e comece a construir a vida dos seus sonhos hoje mesmo. Agora, de volta à história. A Daimler Motor em Gesellschaft era dirigida por Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, ambos brilhantes engenheiros, mas Gottlieb Daimler, em particular, era conhecido por ser muito competitivo e tinha muitas conexões e conhecimento sobre como administrar um negócio, conhecimento que Carl Benz parecia não ter. O primeiro carro da Daimler a ser vendido comercialmente apareceu em 1892. 2 anos depois, eles seguiram com um carro de 2 cilindros. Em 1897, introduziram seu primeiro modelo com motor dianteiro, o Daimler Phoenix. Era claro que a empresa Daimler estava alcançando a Benz, pois seus veículos pareciam mais atraentes e confortáveis para o público. Infelizmente, o Sr. Daimler faleceu em 1900, deixando Maybach no comando da empresa, mas foi sob o controle de Maybach que ele projetou sua maior realização, o Mercedes de 35 cavalos de potência, em 1901. O que torna esse veículo tão especial é que foi o primeiro automóvel. A ideia moderna de um carro estava equipada com um potente motor a gasolina, a carroceria era mais larga e maior, com um chassi de aço feito sob medida, e seu centro de massa estava próximo ao solo. Inicialmente construído para corridas, este veículo foi feito a pedido de um empresário rico, Emil Jelinek, que decidiu nomear o carro em homenagem à sua filha, Mercedes. Este carro ganharia várias corridas de rua e eventos de subida de montanha, alcançando uma velocidade máxima de 56 milhas por hora, superior a qualquer outro veículo da sua época.
Isso atraiu muita atenção para a empresa Daimler, que decidiu rebatizar todos os seus veículos como Mercedes e começou a produzir novos modelos para corridas e uso público sob o mesmo nome. Por outro lado, essa nova tendência não agradou os parceiros de Carl-Benz, que queriam uma resposta imediata para enfrentar a concorrência. Eles trouxeram alguns designers franceses para ajudar com um novo modelo mais rápido, sem a aprovação de Carl-Benz, que ficou irritado e desapontado com a decisão. Ele nunca gostou da ideia de corridas de automóveis e sempre preferiu dirigir devagar e com cuidado. Ele ficou horrorizado com o barulho e o perigo de alguém dirigir em alta velocidade em vias públicas. O carro construído por sua equipe também não foi um sucesso, e isso acabou sendo prejudicial para a empresa Benz, que enfrentou novas crises entre 1913 e 1904. Irritado e decepcionado, Carl decidiu deixar sua empresa, embora ainda permanecesse no conselho de diretores. No final, ele concordou em permitir que seus carros participassem de corridas, e foram esses sucessos nas corridas que eventualmente salvaram sua empresa. Em 1908, Benz tinha um carro de corrida de 120 cavalos de potência, um monstro que rugiu de Leningrado a Moscou em 8 horas e meia, com uma velocidade média de 50 milhas por hora, o que era um feito incrível, considerando quão primitivas eram as pistas na época. Mas foi o Blitz de 200 cavalos de potência da Benz que finalmente colocou a marca em destaque. Construído em 1909, este carro de corrida quebraria o recorde absoluto de velocidade feito por qualquer avião, trem ou automóvel da época, atingindo velocidades de mais de 140 milhas por hora em 1911. Isso colocou a Benz ao lado da Daimler como um dos carros mais desejados da época, e ambas as empresas desfrutaram de boas vendas nos anos seguintes. No entanto, esse sucesso foi de curta duração, pois a Primeira Guerra Mundial estourou, abalando a vida de todos, assim como a economia global. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o país passou por uma recessão econômica e ambas as empresas, Daimler e Benz, acabaram lutando imensamente para fortalecer suas chances de sobrevivência. As duas empresas deixaram de lado sua rivalidade e assinaram um acordo em 1924, no qual concordaram em combinar seus esforços de produção e marketing, mantendo ainda seus nomes individuais, a fim de economizar custos. Mas este acordo durou apenas 2 anos, pois a economia alemã piorou e as duas empresas foram forçadas a se fundir completamente em 1926, criando uma nova empresa chamada Daimler-Benz. Sob a Daimler-Benz, a empresa rebatizou seus veículos como Mercedes-Benz e lançou vários modelos impressionantes no final da década de 1920, como o Mercedes-Benz Tipo 630 e os modelos SS e SSK. Um de seus melhores e mais brilhantes engenheiros que ajudou a desenvolver esses veículos foi Ferdinand Porsche, cujo nome mais tarde se tornaria bastante famoso na indústria automobilística. Quanto a Carl, ele permaneceu no conselho de diretores da Daimler-Benz e pôde ver o sucesso de seus automóveis e maravilhar-se com o quanto a indústria automobilística havia avançado em sua vida. Carl-Benz faleceu apenas alguns anos após a fusão da empresa, em abril de 1929, aos 84 anos. Após sua morte, a empresa continuou a crescer em tamanho e força, tornando-se um dos melhores fabricantes de carros de alto desempenho do mundo, mas desfrutou de alguns de seus melhores anos sob a liderança improvável de Hitler. Quando Hitler subiu ao poder na Alemanha em 1933, ele queria mostrar ao mundo a engenharia e a tecnologia alemãs, esperando elevar sua posição política acima das de seus contemporâneos. Uma maneira que ele decidiu impressionar o mundo foi exibindo carros alemães em esportes a motor internacionais. Quase imediatamente, ele forneceu um grande subsídio à Daimler-Benz para se envolver nas corridas de Grand Prix. Nenhuma outra empresa de automóveis daquela época gastaria tanto tempo e dinheiro construindo carros tão rápidos quanto a Daimler-Benz, e isso ficou evidente nas pistas de corrida. De 1934 a 1939, a Mercedes dominou as corridas de Grand Prix, dirigindo a velocidades de até 200 milhas por hora com seus modelos W25 e W125. No entanto, eles também foram desafiados por um novo rival, a Auto Union, outro fabricante de automóveis alemão patrocinado por seu próprio país. A Auto Union também teve seu quinhão de sucesso durante o mesmo período, vencendo 25 corridas de 1935 a 1937. Esses sucessos colocaram a Alemanha no topo do mundo em eventos de esportes a motor, especialmente a Mercedes-Benz, que até se tornou a marca de carro preferida de Hitler.
Na verdade, um dos automóveis em que ele era frequentemente visto era o Mercedes-Benz 770, um grande veículo de luxo usado principalmente por políticos nazistas de alto escalão e outros oficiais do eixo. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, a Daimler-Benz logo se encontrou em sérios apuros, pois a demanda por carros de passageiros civis tornou-se escassa. Eles começaram a fabricar veículos militares, submarinos, tanques e motores de aeronaves para o exército nazista. A maior linha de negócios deles eram caminhões militares capazes de transportar de 3 a 6 toneladas e meia de suprimentos. Em 1942, eles pararam de produzir carros públicos por completo, pois todos os seus recursos foram direcionados para o esforço de guerra. E, à medida que a guerra escalava, novos funcionários eram necessários para lidar com o aumento da produção de armamentos. Como toda a força de trabalho estava agora lutando nas linhas de frente, a Daimler-Benz começou a recrutar mulheres para manter o volume de unidades necessário. No entanto, isso ainda não era suficiente para atender à demanda, então a empresa recorreu ao uso de trabalho forçado. Esses prisioneiros de guerra, civis sequestrados e detidos de campos de concentração foram alojados perto das fábricas e forçados a trabalhar longas horas sob imensa pressão dos alemães. A maioria desses trabalhadores vinha da Europa Oriental, que estava internada em campos de barracas com ambientes semelhantes a prisões, enquanto os detidos em campos de concentração eram monitorados pela SS e submetidos a condições de vida desumanas. Muitas pessoas morreram nesses campos, seja por desnutrição severa, maus tratos ou até mesmo tortura. E, em 1944, quase metade de todos os 63 mil funcionários da Daimler-Benz eram trabalhadores forçados. Quando a guerra terminou em 1945, a empresa sofreu um grande golpe por causa do Acordo de Potsdam. Todos os ativos alemães no exterior foram confiscados e usados para o pagamento de reparações. Isso levou a Daimler-Benz a perder todas as suas subsidiárias, afiliadas e filiais no exterior, e eles foram reduzidos às suas próprias fábricas em seu país de origem. Em outras palavras, eles tiveram que começar do zero e se reconstruir. A Daimler-Benz foi então reestruturada e teve que desintoxicar sua alta administração. Por causa dessas mudanças drásticas, a empresa conseguiu obter uma licença de produção das autoridades de ocupação americanas em 1946. Embora suas fábricas tivessem sofrido graves danos causados por bombas, a Mercedes-Benz ainda tinha a vantagem de possuir sua própria fábrica, pois muitos outros concorrentes, como a BMW ou a Adler, perderam seus locais de produção quando acabaram em território soviético. A empresa Mercedes-Benz então concentrou seus esforços na produção de ambulâncias, veículos de patrulha policial e vans de entrega baseados em seus modelos 170V e usou uma de suas fábricas como uma instalação de reparo para transportes militares dos Estados Unidos. Em 1947, eles voltaram a produzir veículos de passageiros, com apenas 1.045 de seus modelos 170V produzidos durante todo aquele ano. Mas, mesmo nessas condições menos que ideais, a Daimler-Benz ainda conseguiu obter lucro apenas um ano depois. Na década de 1950, a Mercedes-Benz conseguiu recuperar grande parte de sua influência, fazendo um forte retorno em eventos de esportes a motor, além de alcançar vendas de sucesso em todo o mundo. Tanto que, em 1954, a empresa já havia lucrado mais de $1 bilhão. Ao longo dos anos, a Mercedes mudou completamente sua imagem e se tornou uma das marcas de carros mais valiosas do mundo. No entanto, nada disso teria sido possível sem Carl Benz, que, apesar de sua origem humilde, desafios e críticos, teve a coragem e a determinação de transformar seu sonho em realidade. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueçam de curtir e se inscrever. Até lá, nos vemos no próximo vídeo.